programas de computador que ninguém pode parar. O que o pessoal está usando muito? Para ter negociação descentralizada de ativos que não dá para fazer numa corretora centralizada. Então, por exemplo, você cria um jogo de computador e se você fosse, como empresa de jogo, fazer vender uma participação no jogo dentro da sua jurisdição, você ia enfrentar problema com o seu regulador. Você está vendendo equity. Você está vendendo fazendo um IPO. Um jeito da pessoa participar no sucesso ou no fracasso daquele jogo. Certo. Que efetivamente é mais ou menos o que é. E todo mundo que... Assim, a maior parte das pessoas que hoje compram os ativos desses jogos que estão emergindo, eles compram numa expectativa que no futuro aquele jogo vai ser muito utilizado, muito jogado. Mas o ponto é assim, quem que consegue ir lá e fazer parar, né? Então, a parte do blockchain em si ninguém consegue impedir, por exemplo, que esses ativos já nasçam com uma exchange já permitindo que qualquer pessoa do mundo os transacione, né? Então, é importante ter esse contexto assim, por que a gente está fazendo com blockchain? Que é caro para burro, lento para caramba, se comparado à alternativa centralizada. O objetivo é resistência à censura. Tem uns pontos interessantes sobre isso, porque, por exemplo, o Jonathan citou esse exemplo, só que aqui no Brasil a gente poderia dar um outro. Não sei se vocês lembram, no começo do Uber aqui, toda hora alguém tentava proibir o Uber, né? Um vereador ligado a táxi, um deputado que tinha, né, participação em cooperativa. E na rede do Ethereum tinha um programa chamado Arcade City, que era um Uber descentralizado. Então, enquanto o pessoal mandava lá, na sede do Uber aqui no Brasil, tem que tirar o Uber aqui de funcionamento, parava o servidor, não tem como parar esse aplicativo. E era a mesma coisa. Só que ao invés de ter uma empresa colhendo parte, né, do benefício econômico gerado, o dinheiro ficava entre as partes e uma partezinha aí para os detentores dos tokens daquela plataforma. E um ponto interessante também sobre o Bitcoin, que ele comentou, é que há pouco tempo a gente viu, mais ou menos uns 2 anos, se eu não me engano, aquela iniciativa do Facebook de criar a Libra, né? Seria a moeda do Facebook. Sim. E não foi para frente a Libra? Foi, mas de uma maneira muito diferente do que iria inicialmente. Até mudaram o nome, virou Diem, saiu há pouco tempo. Mas quando o Facebook surgiu com esse plano, um monte de legisladores do mundo todo falou, caramba, o Facebook tem 3 bilhões de usuários. Se fosse um país, seria o país mais populoso do mundo. Imagina o pessoal transacionando só com a moeda do Facebook. Você pagando a sua equipe em moeda do Facebook, a gente transacionando nessa moeda. Eles perderiam o poder que eles têm de concentrar a moeda fiduciária. Como é que eles vão cobrar imposto sobre uma negociação que acontece numa moeda que não é deles? É que nem, sei lá, você me chama pra cá e fala, Perini, vou te pagar pra você vir no podcast em figurinhas da Copa do Mundo. Eles vão querer o quê? A do Neymar metalizada do governo? Não tem como. Então, quando eles surgiram com a ideia, simplesmente choveram cartas para a sede do Facebook e da Calibra, que era a empresa que estava tocando isso, e eles desistiram da ideia. Agora, quando criaram o Bitcoin, ia mandar carta para quem? O pseudônimo lá do Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é que sumiu do mapa? Não tem como. O engraçado é comparar com o Uber, né? Você começou falando a respeito do Uber. E até aponta para a descentralização que a internet possibilita, né? O Uber é o seguinte, um grupo de programadores pode simplesmente criar um aplicativo, colocar ele para rodar e só então o governo só tem tempo de reagir, né? Agora, quando você está falando de uma empresa listada na bolsa, é uma empresa gigantesca igual o Facebook, que sabe que vai enfrentar problemas e ela anuncia antes, ela vai enfrentar um monte de barreiras do Estado para conseguir construir alguma coisa. Exatamente. Não sai do papel, né? Cara, eu tenho algumas perguntas para falar sobre um monte de coisa que vocês falaram aqui. Primeiro de tudo, foi em relação à questão do custo, né? O Jonas falou, caramba, que hoje é muito custoso ainda para você operacionalizar essa transação. Só que, assim, a gente tem milhões de máquinas que hoje, nesse momento, estão rodando, né, para validar as transações, para construir esse sistema descentralizado que a gente conhece como blockchain. Só que isso daqui é remunerado para as pessoas que estão fazendo porque volta a criptomoeda para elas, certo? E aí você falou que tem um custo. Eu não entendi. Esse custo é o quê? Ele vem da casa, da exchange mesmo, que está fazendo esse remanejamento de carteira? Ele está vindo das pessoas? Porque, assim, você tem um custo alto e você falou que tem um incentivo que é em relação à descentralização, né? E, desconcentração de poder na frente de só um regulador, e é por isso que as pessoas fazem. Mas se tem um custo alto, qual que é o incentivo financeiro da parada? Ficou meio incerto isso aí. Eu vou falar do Bitcoin porque as demais blockchains elas seguem o mesmo preceito, né? Mas então uma blockchain é uma cadeia de blocos encadeada, linear, né? Então tem um primeiro bloco do Bitcoin minerado lá em 2009 e de lá para cá, a cada 10 minutos foi
acrescentado um bloco na sequência. E a gente está chegando em A gente quase tá no bloco- 700 mil quase blocos, né? 700 mil 690 alguma blocos coisa. encadeados, né? Desculpa, o que é o bloco? Esse O bloco é uma estrutura de dados que inclui as transações que foram feitas dentro daquele bloco. Então, assim, tá. ele agrupa um número de transações. Então, as transações, elas entram, elas são executadas. Assim, quando você cria uma transação, ela não está imediatamente escrita no livro. Ela fica pendente, esperando o minerador que considere o incentivo que você colocou para ele suficiente para ele falar, vou colocar essa transação no próximo bloco.